Mata verde, mata que alumiou. Mata verde, mata que alumiou. E a nossa relação é direto, né? A gente nasceu no meio do mato, a gente cresceu no meio do mato e a gente vive no meio do mato, né? Então a gente depende dela, né, diretamente, né, do mar, da floresta, né, de todos esses ecossistemas que existem, né? A gente procura, né, a gente usa onde vê, onde está, né, o que a gente precisa, a gente vai buscar na floresta, né? Seja a palha, seja a madeira para fazer o pilão, para fazer a moenda, para fazer o remo, para fazer a canoa, né? Para fazer as nossas próprias casas, né? E também para fazer os nossos alimentos, nosso remédio, né, que a gente pega na floresta. Então, uma coisa que tem acontecido muito, né, e que tem perturbado e tem expropriado essas comunidades, né, é a questão dos grandes empreendimentos, né? Seja elas a especulação imobiliária, né? Portos, seja elas estradas, né? Seja ela também as unidades de conservação de proteção integral, né? Que proíbe, né? O modo de vida dessas comunidades, né? Porque os conhecimentos nossos, né? Os conhecimentos, o que eu conheço hoje, não é um conhecimento meu, né? É um conhecimento dos povos e comunidades tradicionais, das comunidades tradicionais caiçara. Foi de pessoas que chegaram antes de nós, né? Então, o aprendizado é passado aqui de pai para filho, vamos dizer assim, né? Ou de mãe para filho, né? Então, é um aprendizado muito grande quando essas comunidades permanecem em seus territórios e conseguem, então, viver lá, né, com dignidade, né? E as unidades de conservação de produção integral têm feito esse papel de expulsão dessas comunidades. A gente tem sofrido muito aqui na Jureia e já perdemos aqui mais de 12 comunidades, né? E são comunidades muito conhecedoras dos seus conhecimentos, né? Inclusive das plantas medicinais. Uma questão importante que a gente tem que considerar em relação à biodiversidade brasileira, que apesar de sermos um país mega diverso, a associação com o conhecimento tradicional e com as pessoas que de alguma maneira interagiram historicamente com essa biodiversidade, ou ela está mal contada, ou pior do que isso, ela foi apagada, né? Então a relevância da gente considerar o conhecimento e considerar as pessoas que de alguma maneira estão interagindo com essa biodiversidade, ela é de extrema importância. Não só para a gente entender esse histórico de uso, entender as práticas que estão voltadas por trás dessa biodiversidade, mas também para a continuidade de gerar novos conhecimentos e de associar isso claramente a uma melhora da qualidade de vida das pessoas, não só que elas estão diretamente ligadas a essa biodiversidade, mas a toda a sociedade brasileira. Que fala que indígena não sabe trabalhar, não sabe plantar. Mas será que quem que foi na aldeia do indígena para ver? O fato de conquistar não quer dizer que seja respeitado, não quer dizer que esteja já implementado. A gente está nessa luta, né? A gente tem como marco a Convenção 69 da OIT, mas não só, não apenas. Muito antes já se reconhecia o direito de participação e consulta e consentimento de ser consultado sobre qualquer empreendimento, qualquer coisa que interfira de alguma maneira nas relações, nas realidades de povos indígenas tradicionais ou povos tribais. Para além desse, então, muitos outros marcos começaram a se inspirar na Convenção 69, né? E a gente tem a Declaração dos Povos Indígenas, tem outros mecanismos também. Eu acho que Nagoya é um exemplo disso. Então, isso também trouxe esse respaldo para que um novo instrumento fosse criado, validando esses direitos. E a CDB também reconhece isso, né? Não apenas o 8J,
Muitas pessoas ficam muito presas ao 8J, só que não é só o 8J. O texto completo da CDB vale a pena ler e não ficar preso somente a esse lugar, esse curral que nos colocaram, segregando todo o instrumento para nosso conhecimento. É importante que se absorva todo o conteúdo. Para nós, comunidades tradicionais caiçaras, é fundamental que os pesquisadores e pesquisadoras respeitem e acessem o processo de consentimento prévio, livre e informado para as comunidades. Nós não podemos mais, no momento que nós estamos, que as pesquisas sejam realizadas em nossos territórios, sobre nossos conhecimentos, sem a nossa participação. Então, o consentimento ele é um instrumento que permite que a comunidade tenha acesso a que tipo de pesquisa, qual universidade, qual orientação, qual orientador da pesquisa. Então, para nós é fundamental que qualquer pesquisa de qualquer universidade, de qualquer programa, de qualquer instituição, que ela passe por esse processo de consulta à comunidade. Então, e também que cada vez mais os projetos dialoguem com a necessidade de cada território e de cada comunidade. É possível hoje pensar em pesquisa onde o pesquisador possa concluir o seu trabalho, a sua tese, mas que também deixe para a comunidade um resultado aonde possa contribuir para os processos de defesa do território, para a luta pelos direitos e para a construção de políticas públicas. Nós, enquanto pesquisadores, quando nos deparamos com questões como acesso ao conhecimento tradicional associado, é fundamental que nós passemos a enxergar essas ferramentas relacionadas à proteção de conhecimentos tradicionais através das anuências prévias, através de contatos e de uma construção conjunta com os povos e comunidades tradicionais dos nossos projetos de pesquisa, para além de uma necessidade imposta pela legislação, isso é uma ferramenta de proteção de conhecimentos tradicionais. Então, é uma forma também de a gente contribuir para uma mudança na maneira em que a ciência é produzida aqui no país. Diferentes segmentos de povos e comunidades tradicionais, é importante ter esse reconhecimento da academia, né? Nós temos a parceria, muitos amigos, né? Muitos dos nossos filhos e filhas conquistaram, né, o título, né, de mestres ou doutores, né? Mas também temos muitos mestres que não têm título acadêmico, né? Mas têm o dever, a responsabilidade de conservar esses saberes. Se nós temos uma lei que protege, ou que deveria proteger o patrimônio genético nacional e o conhecimento tradicional dos povos e comunidades tradicionais locais, né? A gente entende também que é uma responsabilidade da academia e da pesquisa respeitar isso. E, ao mesmo tempo, a gente respeita o trabalho desses pesquisadores, dessas pesquisadoras, né? Luta também para fortalecer esse trabalho, que continue sendo público, né? Que não seja apropriado pelas grandes corporações, seja elas nacionais ou internacionais, né? No sentido que a pesquisa pública ela é um investimento público também, né? E nós precisamos também considerar esse trabalho que é feito lá, né? Muitas vezes numa infraestrutura sucateada, né? Refém do orçamento público, né? E a gente considera que é um processo de corresponsabilidade nossa, enquanto guardiões, mas também dos pesquisadores e das pesquisadoras que dedicam a sua vida, né, para desenvolver a ciência brasileira, né? Então, é importante, e a gente precisa trabalhar junto. Nós vamos caminhar juntos, temos caminhado juntos, né? Mas precisamos considerar as diferenças. As responsabilidades elas são diferentes, né? Mas a gente caminha nessa luta. Para falar sobre consentimento prévio informado, eu acho que é importante a gente considerar, nós, enquanto pesquisadores, que esse não pode ser visto como um processo burocrático.
A gente precisa considerar as questões éticas, né, associadas a isso. Então, é um comprometimento ético que a gente tem junto com essas comunidades que a gente está trabalhando. E da mesma forma, né, a gente não pode argumentar que a gente não sabe como fazer isso, né? Já existem muitas normativas, já há muitas décadas, falando sobre a importância desses procedimentos. A gente tem vários códigos de ética que nos orientam, né, em quais são, então, os princípios e como que deve ser esse processo. Eu acho que esse é um comprometimento que a gente assume, né, com respeito aos povos, que a gente tem que se informar e fazer isso da melhor forma, de boa fé. Então, considerando a autonomia deles, que a gente possa estar aberto também a negociar, né, no tempo deles também e atender às demandas que eles trazem, né, para que esse processo realmente respeite os conhecimentos tradicionais, a proteção deles e permita realmente, né, alcançar, né, o objetivo maior também, que é a conservação dessa diversidade biocultural que a gente tem no nosso planeta. O protocolo de consulta é um instrumento de luta e defesa de povos e comunidades tradicionais. É um conjunto de regras construído pelo próprio povo e comunidades tradicionais, onde Estado e demais organizações devem seguir quando apresentam um projeto que impacta a comunidade. O protocolo biocultural é um mecanismo que está previsto na lei, né, na lei de acesso e repartição de benefícios, ou seja, é um instrumento que é reconhecido pela lei, né, e que muito nos favorece, porque sendo um protocolo biocultural, assim, movimenta a comunidade, né, com a sua vivência, com seus saberes, com seu modo de vida, e também com as suas demandas, né, territoriais. Na nossa experiência, muito mais do que fazer um protocolo biocultural, um protocolo comunitário, foi o processo, né, que mobilizou, que formou, que deu voz às pessoas que às vezes não têm oportunidade de falar da sua cultura, de falar das ameaças que sofre e de seu próprio conhecimento. Porque, ao final, um protocolo biocultural reafirma o conhecimento tradicional de uma comunidade e fala também dos seus direitos, né, da gestão que a comunidade deve ter sobre o seu conhecimento e sobre o território da qual ela acessa para fazer seus remédios caseiros, para a sua segurança alimentar e por aí vai. Então, eu recomendo, né, que as comunidades procurem se organizar e fazer seu protocolo comunitário biocultural. Toda pesquisa ou desenvolvimento tecnológico que envolvem conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, seja de fonte primária ou secundária, deve realizar o processo de consentimento prévio, livre e informado. Para além de um comprometimento com as obrigações que constam na Lei 13.123 de 2015 e no Decreto 8.772 de 2016, que dispõe sobre o acesso e proteção de conhecimentos tradicionais e a repartição de benefícios, os pesquisadores precisam se comprometer a agir com ética e boa-fé, sendo fundamental a leitura e o respeito a códigos de conduta ética em pesquisa com povos e comunidades tradicionais. Ele é feito trovão que alumeia o costão, ele é constelação no céu do meu coração. Mata verde, mata que alumiou, mata verde, mata que alumiou.